eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Só as vozes você pode dizer: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Sim, Jesus, nós adoramos a Ti, Senhor, nessa noite. O Senhor é o Deus da nossa salvação, Senhor, e tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor, por tudo isso, Senhor, por todas as mensagens que o Senhor nos deixou, por tudo que o Senhor nos falou, por todas as coisas que o Senhor fez, Senhor, nós o adoramos nessa noite, Senhor. Nós nos rendemos a Ti mais uma vez, Senhor, em adoração, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. A beleza de tudo isso, nós cantamos que nos rendemos a esse Deus tão grande e tão maravilhoso. E a beleza de estar em Cristo é perceber que mesmo sendo tão falhos e tão pequenos, um Deus tão grande se importou conosco. Apesar da sua glória, apesar do seu infinito poder, Ele se fez carne por mim e por você. E é por isso que nós podemos nos reunir hoje aqui como família, como irmãos, porque o Senhor assim fez por nós. Eu quero te convidar a adorar este Deus tão grandioso e ao mesmo tempo tão amoroso. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo
existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, do início tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Para encerrar, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. A nossa sociedade é uma sociedade adoecida. Nós temos filhos que não honram seus pais, pais que abandonaram seus filhos, mães que relegam o seu trabalho. E parte disso, ou muito disso, deve-se ao fato do ser humano, do modo geral, ter relativizado ou ter, em última instância, abandonado a fé. Os conceitos estão distorcidos. Nós, por algum tempo, esquecemos de quem Deus é. Parte da igreja falhou na anunciação dessa verdade. No intuito de ser acolhedor, nós falhamos na missão principal da igreja. É bem verdade que a igreja, de maneira secundária, deve tomar para si a obrigação de incentivar as pessoas a estudarem, a terem bons trabalhos, a influenciarem a sociedade, a serem proeminentes. No entanto, a primeira e fundamental obrigação da igreja é anunciar ao homem caído que Jesus está reconciliando o homem consigo mesmo. Eu até posso te dizer que Jesus pode te abençoar. Jesus pode te dar mais recursos. No entanto, eu tenho uma verdade maior do que essa. A verdade é a seguinte:
Todos os homens pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, perdidos, chafundados nas consequências do seu pecado. Então, Deus escalou a seleção da salvação. E no centro, no palco de dor, estava o seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, nasceu como homem, sofreu como um de nós, morreu como um de nós. No entanto, ao terceiro dia ressuscitou como só um Deus pode fazer. Está vivo, nos salvou, nos perdoou, nos redimiu. Existe um problema muito maior do que a falta de dinheiro. Existe um problema muito maior do que a falta de projeção social. Existe um problema muito maior do que a deterioração do corpo. O problema é que todo homem está condenado. E para esse problema só há um remédio. Chama-se Jesus Cristo. E a boa notícia que eu trago, e a boa notícia que o cristianismo traz, é que o mais vil pecador pode ser salvo na cruz do Calvário. É que o homem perdido foi encontrado. É que o homem condenado foi absolvido. E o homem que estava à margem de qualquer perdão, agora está acolhido. E aquele que era chamado de órfão espiritual, agora é chamado de filho de Deus. Essa é a maior, a incorrigível, a extrema bondade de Deus sobre nós. Por isso eu gostaria de te convidar, antes de ler o texto e pregar, eu gostaria de orar com você. E eu disse tudo isso porque esse hino que nós cantamos é um hino bem antigo, que remonta a uma parte muito importante da minha vida. E ele se dedica a um propósito apenas, que é o propósito da igreja, é dizer que Jesus é soberano, sobre a terra e sobre os céus, que Ele é Senhor, Ele já existia antes que tudo existisse, e o plano de nos salvar já estava pronto antes mesmo que nós pecássemos. Antes do homem cair, Jesus já tinha um plano para levantar o homem. Não. Antes de você falhar, antes que viesse a condenação, já havia um plano de perdão preparado para nós, amém? Por isso nós vamos orar e agradecer a Deus. Feche seus olhos. Deus, nós te enaltecemos, engrandecemos e bendizemos o teu nome. Separamos esse momento, a Deus, como uma transição, do momento em que nós cantamos, para o momento em que a tua palavra é ministrada. E nesse momento de transição, a Deus, nós gostaríamos de enfatizar a nossa fé, de reafirmar, de ratificar a nossa crença no Senhor. Deixar claro a Deus que essa igreja é uma igreja que milita pela mensagem do teu evangelho. Que nesse palco, ó Deus, nesse púlpito, apenas um discurso será pregado. É o discurso de que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Cristo ressurreto dos mortos, essa é a mensagem suficiente para nós. Nós te agradecemos, Jesus, que seja feito aqui um altar de memória, e que todos saibam, dentro dessa igreja e fora dela, que só há um digno de honra, glória e louvor, hoje e sempre, a saber, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, ressurgiu dos mortos, vive e reina, para todos sempre, amém e amém. Louvado seja Jesus, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje me foi repassada a função de pregar. Eu gosto muito de pregar. Alguém um dia me disse, como é que você tem assunto novo todo dia? Os mais crentes diriam, a palavra de Deus se renova toda manhã, amém? Mas a verdade é que não existe esse versículo na Bíblia, a gente só fala isso, mas isso não existe. O que existe é dizendo que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. E pregar todos os dias exige um grande esforço. O maior de todos eles é refletir a respeito de quem Deus é e do quanto essa bondade significa para nós. A.W. Tozer, um grande pensador cristão, dizia que boa parte dos nossos problemas é porque nós esquecemos com quem nós estamos falando e de quem nós estamos falando.
Nós estamos falando com Deus que descortinou o universo com a palma das suas mãos. Que disse, haja luz, então houve luz. Que com a sua voz e com o poder da sua boca, chamou tudo que não existia à existência. Um Deus que sustenta todas as coisas. Por isso, toda reverência ali é devida. Porque Ele é o que sempre foi. O Senhor dos Senhores. Príncipe da paz, o Pai da eternidade. Por isso que a missão de pregar é sempre uma nobre missão para mim. E eu gostaria de fazer o que nós sempre fazemos na quinta-feira, que é reproduzir o sermão que foi pregado no domingo. Como fui eu que preguei domingo, fica mais fácil para pregar quinta-feira, porque eu vou copiar eu mesmo. Amém? Você vê, é um looping. E o sermão do domingo passado foi amparado no texto do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 19, do verso 25 ao 28. Para você que não trouxe Bíblia nem o smartphone, fica tranquilo. Um grande pregador americano, John Piper, disse que o Meta, o Facebook, o Instagram, quem é que tem? Vai ser a arma que Deus vai usar para quando nós alegarmos que não tínhamos tempo de orar. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus e dissermos que nós não tínhamos tempo para orar, ou para ler a Bíblia, Deus não precisará nem nos fazer refletir, basta abrir a nossa aba de interatividade. E aí, ficará evidente que alguns de nós passavam 3, 4, 5, 12 horas por dia no celular. Então essa mentira de que nós não conseguimos orar, tampouco ler a Bíblia, vai cair. E não vai precisar de uma revelação, nem daquele telão que você tanto teme. Sabe o telão que ia passar no último dia com os seus pecados? Não vai precisar. Basta que Deus abra o ajuste do seu iPhone. Ou o tanto que você fica no WhatsApp. Aí você mesmo não poderá dizer que não tinha tempo. Parece que é uma palavra dolorosa, mas hoje a palavra é palavra de amor, amém? Caminhemos para isso então. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, que chamava... Nossa! Não. Antônia. É que esse nome é meio desconhecido, quase ninguém sabe qual era o nome dela. Vamos de novo? A mãe de Jesus que chamava? E aí estava a irmã dela, que também chamava? Esposa de Cópolas. E também tinha outra mulher lá, quem era? As 3 Marias, hein? Reunidas, Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, ao lado do discípulo que ele amava, entenda-se aqui João, disse-lhe, mulher, este é o seu filho. E ao discípulo ele disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo recebeu-a em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia... Está difícil, hein? Vamos lá. Jesus sabia que a sua missão havia... Amém? Pode se sentar. Veja que tudo que foi falado, pregado, ministrado, do primeiro domingo do mês de março até o último, aponta, faz referência à Páscoa. É verdade que no Ocidente, por conta da troca de presentes, o Natal ficou mais importante que a Páscoa. É ou não é? Afinal de contas, todo mundo quer um presentinho. Mas na história do cristianismo, seja do catolicismo, do protestantismo, da igreja armênia, ou de qualquer vertente do cristianismo, a data mais importante, o feriado mais importante para o cristianismo é a Páscoa. Porque é na Páscoa que nós celebramos ou deveríamos celebrar a nossa libertação perene, perpétua e completa. É na cruz do Calvário que nós anunciamos que agora somos livres para todo sempre. Por isso que esse mês nós nos dedicamos a falar de assuntos pertinentes, coerentes, que indicam a Páscoa. Nós falamos aqui no primeiro domingo a respeito da palavra de perdão. Lembra-se que Jesus estava na cruz do Calvário, e aqui ainda faz parte da narrativa de Jesus na cruz. E Jesus sofreu um efeito
que acontece ainda, mas é rarefeito. Quem aqui já viu as pessoas falando que vão para La Paz ou para uma cidade alta e diz que o ar lá é rarefeito, que é difícil suspirar, que é difícil encher os pulmões de ar. Jesus teve um rarefeito na cruz, chamado hemartidrose. É a mistura de sangue com suor. Isso só acontece, eu vou ousar dizer isso na frente da Tânia, se qualquer coisa você levanta a mão e me corrija. Isso só acontece com uma junção de fatores, um amalgamado de desgraças. A pessoa precisa estar sofrendo fortes dores, a pessoa precisa estar sofrendo uma dor excruciante, precisa estar exposta a uma tensão inimaginável. Apenas uma série de fatores corroborados culminam nesse efeito. Jesus estava sob efeito de muita dor, é óbvio. Jesus havia passado por uma exposição que ele não merecia, muito provavelmente com a sua emoção abalada, porque veja que Jesus vai até o Getsemane e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E eu vou falar disso no domingo que vem. Se você quiser, venha ao culto e você vai descobrir que talvez não tenha nada a ver com o que você pensa sobre essa passagem. Jesus estava sob forte tensão, e quando ele enche os seus pulmões, e imagina, às vezes no alto de uma colina é difícil encher os pulmões, agora imagina Jesus com as mãos e os pés pregados, sob forte dor, com o corpo suspenso, com todo o sangue para baixo, até ele encher o pulmão, e todo o corpo, aquilo que parece algo simples, para Jesus era altamente complexo. Jesus enche o seu peito de ar para emitir uma frase, e a primeira frase que ele fala é: Pai, perdoa eles. Jesus ocupa o seu tempo, a sua força, pega o ar que não tinha, para emitir uma sentença sobre mim e sobre você: Pai, perdoa eles. Depois nós falamos a respeito da palavra de salvação, sobre o bandido na cruz. Quando nós entramos na igreja e nos convertemos, nós sempre nos comparamos ao que há de pior. Falam da mulher adúltera, nós falamos: sou eu, Jesus. Falam do bandido na cruz, fala: sou eu, Jesus, eu preciso de perdão. Com o tempo a gente vai se achando muito especial, super crente, santificado, lavado e remido. E aí a gente só começa a fazer comparação quando cita um anjo, coisa do tipo: ninguém mais quer ser a mulher, ninguém mais quer ser o ladrão na cruz. Mas a verdade é que nós somos tão terríveis ou piores do que aquele ladrão. Todos nós tínhamos sobre nós a mesma sentença que aquele ladrão. Aquele ladrão não é um caso à parte, aquele ladrão é um exemplo de que todos nós estávamos perdidos, e todos nós encontramos salvação no Jesus que salvou aquele ladrão na cruz. Depois de falar de uma palavra de perdão, de uma palavra de salvação, nós falamos de uma palavra amorosa, que é essa. E o pedaço desse texto encerra em algo muito interessante. Diz o seguinte: que Jesus já sabia que a sua missão havia. Se a beleza da morte de Jesus, ou do sacrifício dele, começa com o fato dele ter nos perdoado, também termina com o fato de, nos seus últimos suspiros, a sua última ação, a sua última preocupação, mesmo na extrema dor, mesmo castigado pelos pecados da humanidade, mesmo com o pai de costas para ele vê a sua mãe e se preocupa com ela, mesmo sabendo que a sua missão havia terminado. Ele olha para Maria e diz: Maria, eu tinha um plano para você desde o começo. Eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Vocês caminharam comigo todos esses anos, acharam que eu não tinha um plano preparado, mas a verdade é que eu sempre pensei em vocês. Desde o primeiro dia, desde que você me amou a primeira vez como mãe, desde que você foi meu amigo a primeira vez, desde que eu te emprestei meu ombro para chorar, João, eu já tinha um plano para vocês. Nem você vai ficar órfão e nem você vai ficar sem filho. Eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho. Acontece que o amor de Jesus se demonstra nisso, porque João não era filho de Maria, e tampouco Maria era mãe de João. Maria tinha outros filhos, e eles não estavam ali, eles haviam ido embora, e apenas João, no alto da sua amizade, havia ficado. A Bíblia em Provérbios 17:7 diz o seguinte: ama sempre teu amigo. Quem tem um bom amigo?
Hã? Quem tem pelo menos um bom amigo. A Bíblia diz, ama sempre esse teu amigo, porque na hora da angústia, te nasce um irmão. Preste atenção nesse texto, confirma exatamente o que Salomão disse em Provérbios. Ama sempre teu amigo, está lá, o amigo de Jesus. Porque na hora da angústia, na hora da cruz, nasce um irmão. É isso que Jesus está falando para João, eis aí a tua mãe. Agora nós somos filhos da mesma mãe, porque você sempre me amou, e na hora da minha pior angústia, me nasceu um irmão. Cuide das boas amizades. Ame as pessoas que frutificam na sua vida. Ame as pessoas que te atraem a Deus. Ame as pessoas que são uma ponte para o Senhor. Ame as pessoas que ao invés de bater no seu ombro, te convidando para se distanciar de Deus, te chamam à realidade, mesmo que dura, mesmo que conflituosa, mesmo que dolorosa, mas uma verdade que te atrai a Deus, porque no final do expediente que nós chamamos de vida, no final dessa jornada, tudo que nos restará, ou a única alegria que nos sobrará, é ouvir do Senhor, foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. No vazio da nossa alma, nos dias de pior angústia, nas cruzes que nós carregamos durante a vida, tudo que nos importa é ter alguém que se preocupou conosco, é ter alguém que foi nosso amigo até o fim, e é isso que Jesus está falando. João, eu estou te promovendo, você até aqui era meu amigo, mas agora nós somos filhos da mesma mãe, a partir de agora você é meu irmão, porque você foi comigo até o final. Os meus irmãos me abandonaram, mas você ficou até o fim. Repita comigo, bom amigo é o que fica até o fim. Nós temos a triste tendência de trocar os interessantes pelos interessados. Nós pegamos aqueles que são interessados em nós e nos apartamos deles porque eles não são tão interessantes. E pegamos pessoas cheias de talentos porque são interessantes e desprezamos elas. O meu convite para você: ama sempre teu amigo, aquele que se interessa por você, e na hora da tua angústia vai nascer um irmão. Você vai ver. E aí eu sigo, porque a Bíblia nos ensina com esse simples à parte de Jesus, algumas lições, e eu gostaria de te chamar a atenção. Primeiro, que a dor extrema pode nos deixar egoístas. Quem aqui já sofreu a ponto de não pensar mais em ninguém? O resto é desonesto. Quem aqui já sofreu a ponto de considerar que a sua dor era a única dor que existia? Você pode não ter falado alto, porque você não queria parecer um egoísta, mas na verdade, ali no fundo do seu coração, tudo que te importava era resolver aquele problema daquela hora. E os outros que esperem. Ema, cada um dos seus problemas. Tem gente que quando tem problema, é insuportável ficar perto dele, porque ele vai sugar tudo e todos à volta, até que o problema dele seja resolvido, porque ele é um egoísta. Essa é a verdade, porque ele criou um falso mundo, em que o problema dele é o único que importa. A verdade verdadeira é que o exemplo de Jesus é o inverso disso. Jesus está na cruz, pagando por um preço que não é dele, sofrendo uma dor que ele não merecia, e no final da sua jornada ele diz: eis aí a tua mãe, e eis aí o teu filho, eu me preocupei com vocês. Os olhos de Jesus, mesmo cansados, talvez inebriados por sangue, conseguem achar Maria e João na multidão. Ele consegue localizar a sua mãe e o seu amigo, mesmo diante da sua dor mais profunda. Cuidado, para você não ficar com tanta dor, que você acaba esquecendo da dor alheia. Estar sofrendo não é razão, não é motivação suficiente para desprezar o sofrimento dos outros. Sofrer não é um aval que você recebe para ignorar o sofrimento alheio. Você está sofrendo? Tem mais gente sofrendo. E acredite, tem gente sofrendo mais. E se você se sente perdoado por Jesus, você deve se sentir convocado a amar e se preocupar com o próximo. Nós usamos, inclusive, o nível de gravidade dos nossos problemas para justificar a falta de empatia com os outros. Tem gente que é perturbador, como gosta de problema.
Você chega para ele e fala, estou com dor no dedo. Ele fala, e eu no dedo, no joelho? Como se aquele problema dele fosse uma injeção do problema do outro. Falar que você tem problema no joelho, na coluna, não alivia a dor do dedo do outro. Ele só fez um comentário. Ele só está com dor no dedo. Você não precisa fazer todo o seu show e falar de todos os seus problemas. Não confunda uma boa amizade com um terapeuta. Talvez você precise da ajuda de um terapeuta. Está muito dolorido isso? Vamos encerrar? A verdade é que nós não podemos ser egoístas a ponto de esquecer da dor alheia. Tem um slide aí ou não? Não? E o Pedro, hein? Combinou comigo. Como você lida com os dias de dor? É a primeira pergunta. Como você lida com as dores da vida? Você é do tipo da pessoa que entra no botão autocomiseração? Coitado de mim. Ai, como eu sofro. Pare o mundo. Ninguém mais trabalha, ninguém mais vive. Ninguém mais reclama porque eu estou sofrendo. A sua dor é um momento privado que aperfeiçoa o seu relacionamento com Deus, ou a sua dor é um espetáculo. É um show bizarro para chamar a atenção. Um dia, Paulo vai falar com Timóteo e diz para ele, Timóteo, o meu convite para você é, sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. Timóteo, não sofra comigo como as Marias que choram, sofra comigo como um bom soldado de Cristo. Ontem eu não falei com o Kevin, porque nem sempre ele pode falar no telefone. Mas a última vez que eu falei com ele, ele falou, dá vontade de chorar, mas aqui a gente segura. Porque não dá para você ser soldado e chorar. Ou uma coisa, ou outra. Sabe que boa parte dos nossos problemas se dá porque nós esquecemos de quem Deus é. Lembra que eu disse isso no começo? Deus é grande. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é provedor. Então, porque nós insistimos em desconfiar dele. Não, eu não desconfio. Eu só reclamo 24 horas por dia. Escute, se você confia em Deus, então prove isso com uma vida de descanso em Deus. Ou ele é, ou ele não é. Na cruz do Calvário, quando João ouve, eis aí a tua mãe, sabe o que ele faz? Pega Maria e leva para casa. João disse, está decidido. Ele está na cruz, aparentemente perdeu, foi pregado no Calvário, e ele dá uma ordem para João, ele diz, está aí a tua mãe. Sabe o que João faz? Leva ela para casa como mãe, porque se ele disse, está dito. Se ele falou, então basta descansar, esperar que venham os 3 dias, e que ele ressurja triunfante em glória. João não estava desesperado, João estava esperando a promessa, tanto que ele cumpre exatamente o que Jesus manda fazer. É claro que João não estava feliz, quem estava morrendo ali era mais que um rei, era um amigo, um irmão. E o que eu estou dizendo para você não é que você não pode ficar triste, é que a sua tristeza não pode ser tão poderosa a ponto de te controlar. Seja triste e continue caminhando, chore, enxugue as lágrimas e prossiga. Ou nós confiamos no Senhor e descansamos nele, ou ele nunca foi Deus na nossa vida. Sempre foi Deus, mas não para nós. Tudo que nós dissemos é areia que se esfacela na primeira dor. Está silencioso hoje aqui. Jesus nos chama a atenção para 2 questões importantes. A dor faz o homem perceber o seu tamanho. Repita comigo, a dor faz o homem perceber o seu tamanho. Às vezes, a gente acha que é muito mais do que é, até que venha a dor. A Maiane dizia, ano passado, vamos ao médico. Eu dizia, não preciso disso, eu sei muito bem o que eu faço. Até quando me deu o problema e eu estava pregando, já tinha tomado 4 Buscopan e a dor estava insuportável. E eu tive que pregar em 20 minutos. Olha que isso não acontece comigo. Quem me conhece sabe. E eu preguei assim, todo mundo achando que eu estava no poder, mas na verdade eu estava sofrendo muito com dores, a ponto de ser operado.
A dor mostra o tamanho que você é. A falta de recurso, a falta de dinheiro, a falta de satisfação pessoal serve para te mostrar o tamanho que você é de verdade. Talvez você tenha uma visão super elevada de você. E tudo que você precise é de um momento de cruz, para você se lembrar que tudo que você tem, tudo que você conquistou e tudo que você é, depende da boa vontade de Jesus e não do seu esforço. A graça não é um presente para os bons. A graça não é um prêmio para os bons. Vamos dizer isso? A graça não é um prêmio para os bons. É um presente para os maus. Você não recebe graça porque você é muito bom. Você recebe graça porque Ele é bom. Você não é cheio de recursos e de provisões porque você é o máximo. Existem pessoas melhores que você, acredite. Você pode ser bom na sua profissão, mas sempre existe alguém melhor. Você só está onde está porque Jesus, por sua bondade, te colocou nesse lugar. Então agradeça ao provedor antes de reclamar da falta de provisão. Vou terminar, calma, está insuportável hoje. Maneiras de amar como Jesus. Repita comigo, eu devo cuidar da minha família. Eu vejo homens, mulheres e crianças, adolescentes que vêm à igreja e erguem as suas mãos e dizem, estou queimando de amor por Jesus, mas não cuidam das suas esposas, não amam seus maridos, não cuidam dos seus filhos, tampouco honram seus pais. Você não está queimando por nada, e a única coisa que está te queimando deve ser o fogo do inferno. Alguém disse, pastor, mas e se o cara tem problema com a mulher? Se você bate na sua mulher, não vem aqui. E se você vier, nós vamos convidar o irmão, faixa preta de jiu-jitsu, a ter uma conversa com você, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que você sairá transformado. Aqui não é um lugar para você. Se você não quer ser confrontado e não quer ter uma mudança de vida radical, não quer amar a sua esposa, não quer cuidar dos seus filhos, não quer ser um pai de verdade, não quer ser uma mãe de verdade, esse não é um bom lugar para você. Vai em outra igreja que vai falar das suas conveniências, daquilo que te agrada, está cheio delas por aí, tem um cardápio extenso de pessoas que vão falar o que você gosta de ouvir. Eu estou aqui para te dizer que se Jesus, no alto da sua dor, se preocupou com a sua família, não há desculpa razoável para nós esquecermos da nossa. Não há desculpa para nós sermos maus pais, maus maridos, más esposas. Jesus pensa no futuro da sua mãe, mesmo pregado na cruz. Lembra que Maria era agora uma viúva, José tinha morrido. E a obrigação de cuidar da mãe era do filho mais velho. E adivinha quem era o filho mais velho? Mas Jesus era Jesus, ele estava numa grande missão, é ou não é? Se Jesus dissesse, eu não vou me preocupar em comida, pão, farinha, sei lá, azeite, a gente aceitaria isso, não aceitaria? Não, fala a verdade. Jesus fala, para de ser bocó, manda outro cuidar disso, eu estou cuidando da salvação do mundo. Era uma boa desculpa, era ou não era? Mas mesmo Jesus não usou desse expediente. Jesus foi honesto, e mesmo salvando o mundo, se preocupou com o problema de amanhã de Maria. Se Jesus não dá desculpa na cruz, nós não podemos dar desculpa fora dela. Ser mãe é um chamado ao sofrimento. Quem não é mãe ainda, já quero te dizer, é um chamado ao sofrimento. Veja Maria. Ser Jesus, é óbvio que é o mais difícil. Mas Jesus pelo menos sabia o final, sabia o spoiler. E Maria? Jesus tinha sido comissionado para aquela missão, mas diante dessa cruz nós temos uma mãe, vendo o seu filho ser despedaçado na cruz. Injustamente, indevidamente, falsamente. As pessoas castigaram o filho dela durante horas. E ela está ali, vendo todo esse espetáculo. Quem é mãe deve saber o que eu estou dizendo. Quem é pai também. É pai nem tanto, mas mãe deve saber. José já havia morrido. Ser mãe é um chamado ao sofrimento. Mas também é um chamado a entender com mais profundidade o verdadeiro amor de Deus. A Bíblia nunca compara o amor de Deus a nada, a não ser o da mãe. E diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei. Jesus está dizendo, o amor de Deus é grande. No entanto, o único que se resbala, que se compara, é o da mãe. Seja grato se você tem a sua. Se ser mãe é um chamado ao sofrimento, ser pai é um chamado à morte. Repita comigo, ser pai é um chamado à morte. Eu quero fazer um convite, desafiar você. Quem aqui tem mais de 10 anos que vai à igreja?
Seja igreja católica, quem vai? Dia 19 de março é um dia importante na igreja católica. A Jéssica já achou que era o aniversário dela. É o dia de São José. Você não sabia? Sempre fui crente, não sei disso. Eu desafio você a me mostrar uma grande pregação de José na Bíblia. Quais foram as belas palavras de José? Qual foi a grande entrada triunfal de José? Nenhuma. Não tem. Qual foi o grande milagre que ele realizou? Nenhum. Mas um dia Herodes disse o seguinte: vamos matar os meninos até 2 anos. Maria não tinha para onde ir, havia um recenseamento na cidade. José chegou em casa, abriu a porta e disse: você é até bem-aventurado entre as mulheres. Você é o salvador do mundo, mas eu sou o pai dessa família. Junta todo mundo, põe em cima do jumento, nós vamos fugir e o Herodes não vai tocar a mão no meu filho. Isso é ser pai, é um chamado à morte. José fala: não me importa quem vocês são citados, vocês são importantes, mas o pai dessa casa sou eu. Vou dizer uma coisa engraçada para os dias de hoje. Se você chegar para o meu filho e dizer: quem manda na sua casa? O que ele vai responder? Hã? O que ele vai responder? Fala a verdade, irmão, o que você pensou? O que ele vai responder? A maioria das pessoas que dizem isso se frustram radicalmente, porque a hora que você perguntar, ele vai dizer: é meu pai. Ele vai dizer: todo mundo dá opinião, mas lá em casa, quem dá a última é o meu pai. Não é porque eu sou machista, não, irmão. Até porque a Maiane é muito mais competente que eu em um monte de coisa. É porque, se precisar morrer por eles, eu sou o primeiro candidato. Eu morreria e viveria por eles 1000 vezes, todos os dias. Porque ser pai é um chamado à morte. Se você é pai e não está disposto a morrer, não está disposto a passar necessidade, não está disposto a passar privação, então você é um péssimo pai. Se você não está disposto a usar um tênis velho para o seu filho usar um novo, você não é um pai de verdade. Está muito duro hoje. Vamos falar dos filhos, amém? Ser filho, ser mãe é um chamado à dor, ser pai é um chamado à morte, ser filho é um chamado à honra. Quem está na cruz? Você fala com essa cara, irmão? Vamos de novo. Quem está na cruz? Parece que é qualquer um. Ah, Jesus. Ó, quem está na cruz, a Bíblia diz assim, que Jesus chega na sinagoga, abre o livro de Isaías e começa a pregar. O meu ungido, que veio para endireitar as veredas, e veio para pregar o ano aceitável de Deus. Aí Jesus senta. Aí quando está todo mundo quieto, Jesus dá um show. Levanta e fala: oh, só para, esqueci. Esse aí que está falando em Isaías, sou eu. Vira um redavu danado, todo mundo quer matar Jesus. Porque ele disse que ele era Deus. E quem está na cruz agora? Jesus. E ele podia se despedir como um grande rei, falando palavras triunfais, falando coisas lindas, falando: olha como eu morri por vocês, chorem, me esperem, eu vou voltar, eis que eu venho, pode esperar, fica tranquilo. Mas ao invés disso ele disse: mãe, eu não esqueci de você, eu te arrumei um filho, porque é assim que bons filhos se comportam, eles honram os seus pais, e não importa o quão importante ele seja. Vou encerrar, porque já deu a hora. Vamos ficar em pé? Tem mais 1h20 para falar, mas tudo bem. Outro dia, amém? Tim Keller dizia o seguinte: que Jesus, ao caminho da cruz, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus só parou a caminho da cruz para fazer uma coisa: lavar os pés daqueles homens que o abandonariam. Ali tinha um traidor, ali tinham falsos amigos, e no caminho da sua condenação, da sua morte, ele parou para lavar os pés dos discípulos. Se Jesus para lavar o pé de alguém a caminho da cruz, não há desculpa para você parar, ou para você não parar e cuidar de alguém. Hã? Mesmo contrariado, todos concordam? Eu não queria concordar também, mas não fui eu que fiz a regra, irmão. E eu termino com 3 aplicações básicas. Não seja enganado pelos seus problemas ou pelo tamanho deles. Jesus se importa com a sua dor.
Veja Maria, Jesus está dizendo para Maria e para João: eu me importo com vocês. A verdade é que talvez vocês pensem que eu sou muito Deus para me preocupar com vocês. Na verdade eu sou tão Deus que eu me preocupo com vocês. Essa é a beleza da grandeza de Deus. Mesmo sendo Senhor de todas as coisas, Ele se preocupa conosco. A sua dor, Jesus não está indiferente com relação à sua dor. Segundo, nós precisamos repetir para nós mesmos que fomos chamados a criar uma comunidade de amor e suporte. A igreja é um lugar onde uns cuidam uns dos outros, amém? A igreja é o lugar onde todo mundo sofre, repita comigo. A igreja é o lugar onde todo mundo sofre, mas ninguém sofre sozinho. Por que é importante estar numa igreja? É por isso, porque você vai sofrer fora ou dentro dela. A diferença é que aqui você não sofre sozinho. A gente chora as suas lágrimas e comemora as suas alegrias, amém? Eu prefiro comemorar suas alegrias. E por último, Deus pode usar a sua experiência de dor para curar outras pessoas. Veja, a sua experiência de dor não é para dar um fim em você, é para te ensinar, para te aperfeiçoar e para te fazer melhor. Eu encerro. Hoje eu estava assistindo um recorte. Quem aqui já assistiu The Chosen? E aí eu estava assistindo um recorte da entrevista deles. Eles deram muitas entrevistas. A hora você tira uma foto minha, que eu vou publicar isso, vai dar um rolo amanhã. O negócio é tumultuar, rede social. Que tem gente que não gosta do The Chosen. A perseguição. Ele vai tirar mesmo. Calma aí. Para pôr no Instagram. Eu estava assistindo um recorte e estava tendo a entrevista com o Jonathan, que é o Jesus. E aí disseram para ele o seguinte: a sua vida é a mesma depois que você fez essa... Ele respirou e disse o seguinte: é impossível ficar indiferente diante de Jesus. Ele falou: a minha vida não é a mesma. E aí o entrevistador perguntou: o que mudou? Ele falou: tudo. Tudo mudou. Aí alguém disse: e você, as pessoas te chamam de Jesus na rua? Ele falou: muito. E o que você espera? Eu espero que elas nunca façam isso. E ele disse: o que eu descobri com a série é que eu preciso de um Salvador. Um homem, um ator que ganha para fazer isso, percebe. E às vezes nós passamos a vida toda dizendo que nós somos crentes. E não percebemos a questão principal de toda a eternidade, de todas as gerações. A questão principal do homem é que nós precisamos de um Salvador. E a boa notícia é que Jesus é esse Salvador. E nos chama para a salvação. Amém? Mais do que para a riqueza. Não confunda nunca o Evangelho com as consequências do Evangelho. O Evangelho de Jesus consiste na informação de que todo pecador pode ser salvo. E as consequências desse Evangelho são muitas. Inclusive prosperidade, riqueza e uma série de outras coisas. Você não fica feliz? Você não pode ser dicotômico, irmão. Ou é muito pobre ou muito rico. Não, você pode ser meio disso. Você pode ser bem crente e mais ou menos rico, amém? Quem não falou amém, que venha toda a riqueza para mim. Não tem esse negócio de palavra positiva. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus, pode ser? Domingo que vem eu vou falar sobre a palavra de abandono. Fala, nossa, se a palavra de amor foi essa, imagina de abandono. É que a palavra de abandono é mais amorosa que essa, você acredita? A verdade é que Jesus foi abandonado por um momento, para que nós fôssemos acolhidos por toda a eternidade. Jesus disse: Pai, por que tu me abandonaste? E a resposta eterna é: para que todos nós fôssemos acolhidos para sempre. Jesus foi abandonado por algumas horas, para que eu e você fôssemos acolhidos por toda a eternidade. A palavra é de abandono, mas é para Ele, e não para nós. E graças a Deus por isso, amém? Vamos orar? Não? Depois do que eu disse, você não quer orar? Deve ser demônio, então, não é possível. Vamos orar? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Levantamos aqui, ó Deus, um momento de adoração em que nós expressamos a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Expressamos o nosso amor, ó Deus, e reagimos, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos deu.
Nos dá a consciência, ó Pai, de que o maior prêmio que há em Ti é o que nós já recebemos, que é o direito de ser chamado Seu Filho, a salvação no Senhor na cruz do Calvário. Deus, nos cerca por trás e por diante, nos dá uma mentalidade renovada e transformada para a glória do Seu nome. Que nós venhamos bendizer o Senhor em tudo que fazemos, em tudo que ouvimos, em tudo que pensamos, hoje e sempre. Amém e amém. Sim, sim. Se assente só por um minuto. Geralmente eu coloco as pessoas para fazer oferta, para não ficar falando, esse pastor só pede dinheiro. Mas acontece que eu preciso falar uma coisa séria por esses dias. Era a Kátia? Ou era o Lucas? Você vai encerrar? Então tá bom. Então eu falei com a pessoa certa, que eu disse, vou fazer oferta, mas vai que era ela, né? Eu pedi para a pessoa errada. Eu tenho percebido que, além da falta de compreensão de quem Deus é, as pessoas perderam a falta de compreensão do que nós temos que fazer. É triste pensar que as pessoas se isentam com a maior da normalidade de cumprir uma obrigação que é de todos. Vamos repetir, a obrigação é de todos. Quando nós vemos aqui e eu preparo um sermão, eu não pergunto quem é meu amigo ou quem não é. Pergunto. Ele é pregado para quem? Para quem? Os que estão, os que não estão, inclusive, na internet. Quando nós colocamos um ar-condicionado nessa igreja, só quem veio esses domingos aqui sabe o quão Deus é bom por isso. Bem? Eu não falo só para os dizimistas sentam lá atrás sem ar. Não tem isso. No entanto, nós devemos perceber que essa obrigação não pode pesar sobre alguns. Manter a igreja não pode ser obrigação de alguns. Porque se nós temos 120 pessoas, e nós temos uma despesa de 15 mil, 20 mil, dividido para 150, é uma maravilha. Dá para pagar, não dá? Só que se 90 se exime disso, o restante vai ficar com um piano para carregar. E é óbvio, irmão, eu não quero te chamar, o gafanhoto, pitbull, o labrador do quinto dos infernos, o mordedor, e se vai pegar você vai ficar pobre, amém? Desculpa a brincadeira do amém. Eu não vou me vestir de branco aqui, fingir para você. A única coisa que eu quero fazer é te chamar a consciência. Você não sabe que as coisas dependem de dinheiro para funcionar? Todo mundo sabe? Parece até meio bobo da minha parte ficar repetindo isso. Eu me sinto um bobão. Sinceramente, ter que falar isso todo domingo e toda quinta me gera constrangimento. Não pelo fato de falar, porque eu não estou pedindo nada para mim. Eu fui no cartório e o Valdir, é que ele foi buscar uma pessoa no hospital, mas o Valdir estava comigo e nós fomos registrar uma das atas da igreja. Aí o cara do cartório falou assim, R$500. Aí o Valdir olhou para mim e falou, R$500? Ele falou, e não aceita a Pix não, você vai ter que ir lá sacar. Aí eu saí andando no viaduto do chá para sacar o dinheiro, e é óbvio que a igreja não tinha, e fui eu que dei. Aí o homem do cartório disse assim para mim, vou te falar uma coisa, tem um bem bolado para você fazer na ata da igreja, fica menos transparente, mas você vai pagar 140. Aí eu falei, lógico que não, não vou fazer isso não. Ele falou, não, você não entendeu. Aí começou a falar baixinho o quê? 600 por 140. Aí o Valdir olhou para mim e falei, não, mas eu não quero, eu sei que é mais caro. Mas eu quero assim, certinho. 600. Eu falei, tudo bem. Ele falou, aí eu falei, eu vou lá sacar o meu dinheiro. Ele falou, seu? Você vai dar do seu dinheiro? Meu, pensa melhor, meu. O cara insistindo para mim, aí fomos ao banco, eu e o Lucas. Aí eu fui pedir um negócio para pagar as contas da igreja. E a mulher falou, tem um esquema aqui. Você pode fazer um bem bolado? Eu falei assim, não quero bem bolado, eu quero fazer o certo. A mulher disse, não, você... Aí dificulta também, né? A verdade é que é uma luta para fazer o que é certo, é ou não é? Todo ano você tem que declarar o imposto de renda, e aí de você que se vire, você que levante os dados, você que declare.
E se não declarar, você vai preso ainda. É você que tem obrigação de depor contra você mesmo. É ou não é? E aqui na igreja nós só estamos convidando você a repartir a despesa, não é para você pagar sozinho. Fazer direito dá trabalho, irmão. Gera um custo altíssimo. E se ficar para 10 pessoas, fica inviável. Repita comigo, eu sempre estou ajudando a igreja. Quem morreu não precisa, tá bom? Vai lá, eu sempre estou ajudando a igreja. A ficar aberta ou a fechar. Você sempre está dando uma força, irmão. Ou você está dando uma força para o barco desandar. Isso não é comigo, é com você sim, viu? Não adianta você começar a viajar na maionese, é com você mesmo que eu estou falando aqui, com todo mundo. Todo mundo, é com a gente. Não tem outro, irmão, não tem como terceirizar essa despesa. É nossa. É a nossa vida, são os nossos ouvidos, é a pregação que é feita para nós, são os nossos filhos, são os ambientes que nós usamos, que nós aproveitamos. Então, toda vez que você vier ao culto, lembre de ofertar. Amém? Amém? Eu tenho uma tática, eu vou ficar falando todo o culto 50 minutos, aí no último, o pessoal fala, vamos dar, senão esse cara não para de falar. Vencer pelo cansaço. Não, brincadeira. Fique em pé, nós vamos entregar aqui e logo depois nós vamos orar e encerrar. Você que trouxe sua oferta, por favor, traga aqui à frente. Nós temos os meios aqui, o Pix, o cartão. Fique à vontade, em nome de Jesus. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Vamos orar. A Jéssica, né? Ah, desculpa, brincadeira. Falei no microfone, né? Vamos orar? Só brinca assim porque é minha irmã, viu? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela generosidade dos irmãos, que o Senhor os abençoe, que eles possam colher também bênçãos na vida espiritual, Deus, testificando de que o Senhor é o Senhor da provisão, que tudo vem do Senhor e é para a tua glória. Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, graça e paz, amém? Vamos encerrar o culto, vamos para a nossa casa, debaixo da graça do nosso Deus. Domingo, às 18h30, nos encontramos aqui novamente com uma palavra. O tema de domingo é uma palavra de abandono. Forte, né? Quinta-feira, também às 20h30, estamos aqui. Quinta-feira que vem é a nossa saída para o acampamento. Glória a Deus por isso. Estamos felizes, ansiosos para irmos ao acampamento, amém? Pode pôr o texto para mim, por gentileza? Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Vamos juntos? No 3. 1, 2, 3. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco desde hoje e para sempre. Amém, Jesus. Vamos em paz.